Oiê, tudo bom? Eu sou a Geillis Manioto e hoje eu vim contar pra você e mostrar como eu uso os meus cadernos no meu processo criativo, inclusive no processo do meu último romance, Meu Corpo Ainda Quente. Pra mim, a escrita é como uma arte mágica. Como poção, como feitiço, como arte mágica, a escrita precisa de prateleiras e prateleiras de ingredientes meio mortos, meio vivos, um pouco esquisitos, às vezes até meio gosmentos, mas ingredientes fundamentais, poderosos, que vão ser a fundação, o centro da criação. Eu já contei pra vocês que eu pratico as páginas matinais, o método central do caminho do artista, já faz algum tempo. Esse movimento que eu chamo de cuidar do caderno como se ele fosse um jardim, é basicamente o que transforma essas páginas matinais, esse monte de notas, esses cadernos escritos, em uma coleção botânica, poética, viva, pronta para ser matéria de alquimia escrita, de poesia, de criação, feitiço. Observando como eu faço esse cultivo, eu percebi 4 movimentos. O primeiro é plantar, o segundo é esperar, o terceiro é colher e o quarto é armazenar. Hoje eu vou falar sobre plantar, eu vou abrir meus cadernos para vocês verem esse cultivo na prática e mostrar, inclusive, as primeiras aparições do Meu Corpo Ainda Quente. Plantar é derramar na terra do caderno, é se derramar na terra do caderno. E para fazer isso com maestria, eu tive que aprender a tirar do caminho a consciência, os julgamentos, as ideias que eu tinha do que eu deveria ser, tanto como escritor, ou seja, a boa escrita, como mulher, né, a boa moça, tudo isso tem que sair do caminho, abrir espaço. E esse abrir espaço é uma verdadeira arte que a gente vai aperfeiçoando com o tempo, mas que vale muito a pena. Hoje em dia eu tenho processos pessoais e conduzo processos que partem da ideia de que é possível preparar o corpo para receber a inspiração, essa abertura, ao invés de ficar esperando que ela chegue como um raio, né? É basicamente isso que eu faço nessa etapa. Eu preparo o meu corpo para receber, em um ritual de abertura, de incorporação, um que eu criei para me conectar com a força erótica da minha criação. Para isso, alguns escritores gostam de caminhar, outros gostam de correr. Pra minha sorte, porque a gente tá numa pandemia, as minhas práticas preferidas podem ser feitas em casa, né? Entre elas, a Kundalini Yoga, os exercícios de respiração e a cinesiologia aplicada. A própria escrita pode funcionar abrindo o caminho, eu já usei bastante esse método, mas pra funcionar assim a gente precisa confiar muito. E ir despejando no papel mesmo as coisas mais bestas, mesmo, sei lá, lista de compra que vier na cabeça, tem que fazer, a música, tudo, vai colocando no papel, porque parece, sei lá, você esperava estar escrevendo uma coisa poética e desperta, mas isso tudo que sai antes é o que está no caminho, né? E é fundamental para o que está atrás, para o seu lado invisível chegar, que haja um caminho aberto. Bora para os cadernos? Esse aqui ainda não, porque é justamente nele que estão as primeiras aparições do Meu Corpo Ainda Quente, então vai ser para depois. Vamos dar uma olhada nesse caderno aqui. No fundo, não tô falando do que eu quero falar, sobre fazer as pazes com o corpo. Tô falando, é o que no fundo preciso, sobre as angústias de se habitar um corpo. Fazer as pazes com ele nessa angústia, aprender a cavalgá-lo. Ela ou alguém, uma sombra. Só essa reconciliação possibilita a morte? Esse aqui é um tipo de anotação bem específica, né? Já sobre o processo da escrita, então tô indo por um caminho e aí me pergunto sobre esse caminho e tudo mais. Aqui tem outro tipo de anotação. Há uma lenda que diz que você não vai ter que assistir, você vai ter que contar a sua história quando for morrer. Você vai ter que contar toda a sua história, sem pausa, sem trela. Tudo que for sua história, sem arestas. Você vai contar e o som das suas palavras é que te coloca em sono profundo. Fecha seus olhos e por fim seus ouvidos. Mas se você não for capaz de contar, de falar o que fez, então seus olhos permanecem abertos. Esse tipo de trecho aqui, ele não ficou no livro, esse especificamente não ficou. A maioria desse tipo não fica, mas de alguma forma parece que fundamenta, sabe? Tem uma estrutura óssea em que esse tipo de trecho mora. Então é fundamental ter escrito, mas o texto em si não vai. Parece que o que fica no livro é o que esse texto trouxe para o papel, né? O que ele traz e não ele mesmo. Um outro tipo de texto que aparece é o de busca da história mesmo, né? Aqui, né, na época desse caderno eu já estava mais
mais próxima de agora. Então, eu já fazia essa marcação aqui na lateral, assinalando que se trata de um projeto específico. Assim, quando eu vou para as próximas fases, já fica mais fácil o processo de reconhecimento, né? E aqui a gente tem uma tentativa de ficar mais íntimo, né, da história. Aí vai seguindo assim mesmo, um outro tipo de nota, né? Dá pra ver que é bem diferente. Chegou a hora, vamos dar uma olhada aqui então nas primeiras aparições do Meu Corpo Ainda Quente nesse caderno. Preparadas? Vamos ver aqui então. Tô um pouco nervosa. Esse aqui na verdade não é nenhum trecho de aparição, é uma busca, né, que eu tava, é uma espécie de aparição, só que da linguagem, do método da busca, né? O que literatura cura? O sonho que cura, porque cria simbolicamente os ritos de passagem. Uma literatura que prepara para a morte, cria simbolicamente os ritos de morte, o corpo falando com ele mesmo, os órgãos falando entre si. Uma elaboração nessa pesquisa que eu tenho de conexão com o corpo, da escrita com o corpo, da palavra com o corpo, conseguir articular isso e conectado com aspectos muito fundamentais, né, da sobrevivência, justamente para pegar nesse ponto. Esse aqui não foi a primeira aparição, na verdade foi essa daqui, ó. Essa aqui foi a primeira vez que essa porta para esse universo se abriu. Pelo que eu procurei nos cadernos, essa aqui foi a primeira, assim mesmo. Então, é bem interessante reencontrar a possessão, a loucura, o corpo reivindicando o espaço, como montar seu corpo. Todo mundo diz que é melhor não se aproximar, o corpo é feroz, é bicho. Até que por um acidente, a despersonalização, ela se aproxima e percebe que o corpo é um bicho enorme, dócil, que nos cabe aprender a montar e também a morrer. Tem um outro trecho muito em seguida que também é bastante, inclusive esse aqui tem uma curiosidade porque eu esqueci dele. Aí eu fui mais pra frente fazer uma releitura, uma retomada, e essa ideia voltou. Não foi nem porque eu achei no caderno, mas ela voltou. E aí eu achei que ela tivesse nascido pela primeira vez quando ela voltou. Depois, quando eu vim atrás dos cadernos, eu percebi que na verdade não, que ela já existia desde o começo. Sempre que me falam de exorcismo, sempre que me falam em tirar o demônio de um corpo, eu sempre fico pensando no meu próprio corpo. Para ele, eu sou o demônio. Ou não sei quem de nós todos ficaria depois de um exorcismo. Não sei se esse corpo é meu ou se eu o invado. Não é meu corpo, é de alguém. Lembrando que eu estava fazendo essas notas aqui em crise, né? Porque esse livro surgiu dentro de um processo de crise profunda, da qual ele me tirou. Esse livro não é um presente dessa crise. Na verdade, eu contei essa história já lá em outros vídeos. Os vídeos sobre a recusa, né? Então, não é um presente que a crise me dá. Na verdade, a crise foi resultado de eu recusar. Tem outro trecho aqui que esse aqui não foi, mas ele um pouco me contou como é que era a linguagem, sabe? Como ela tinha que ser a linguagem. Então, de novo, como aquele que eu mostrei no comecinho pra vocês, não é exatamente o conteúdo, né? Que, enfim, ou o texto literal, ou, enfim, a parte, o significante que vai seguir adiante no texto, no livro, né? Mas, muitas vezes, o que vai ficar, o que vai persistir é alguma coisa que trouxe. No caso, esse aqui foi um pouco ritmo, um pouco, não sei, o jeito da pergunta. Tem alguma coisa aqui que, relendo, eu senti. Eu falei, nossa, aqui eu encontrei alguma coisa. E aí foi adiante, né? Esse processo todo de conseguir encontrar, de conseguir transformar, pegar um aspecto essencial, é uma outra parte, né? Faz parte da próxima etapa da criação para mim. O que a gente vai fazer com esses ingredientes, né? Digamos assim, dá para fazer muita coisa. Inclusive, não usar nenhuma palavra e ainda assim usar tudo, usar o espírito desse texto aqui, o que ele trouxe à tona, né? O Meu Corpo Ainda Quente está em pré-venda até o dia 31/10. Se você quiser receber o seu autografado, eu vou deixar o link aqui embaixo. Primeira coisa você tem diário? Se você não tem, eu recomendo muito que você tenha, porque muda tudo. É uma espécie de reportagem diária que a gente faz de estar vivo no nosso corpo, e é muito poderoso. Vai levando a gente também para um processo de invocação, de auto-invocação. Você se incorpora conforme você se derrama num caderno. Se você já faz, se você já tem essa prática, fica uma provocação. O que você poderia fazer? Colocar um segundo antes da sua prática
que preparasse seu corpo para receber a inspiração. Pensa num gesto simples, nada muito mirabolante. É um pequeno feitiço que te abre um segundo antes de você ir para o caderno. O que é isso? É isso. Beijo e até o nosso próximo encontro.